Olá, eu sou a Rosinha do canal Conselho Espiritual Cariô. Hoje, minha gente, eu trouxe um relato para vocês. Eu moro aqui na região da Serra, na cidade de Caxias do Sul. E aqui no meu bairro há muitas casas com histórias. E aí eu verifiquei uma história que eu conheço casualmente a dona desse imóvel. E como eu sei o que aconteceu com ela, eu vou relatar para vocês. Essa senhora, ela mora aqui a umas 4 quadras da onde eu moro. Ela era uma senhorinha casada, casada há 2, 3 anos, e ela e o marido se davam super bem. De repente, aquela mulher resolve ir para a igreja evangélica. Aí virou uma pessoa que ia muito seguido para a igreja. Ela começou a buscar espiritualidade e tal. E, de repente, dentro desses caminhos, esta mulher resolve se desviar. E daí ela começou a trair o marido. Ela saía dizendo que ia para a igreja e dava os pulinhos dela, pulando a cerquinha dela. Bom, gente, o marido começou a desconfiar, porque ela foi mudando. E daí começaram os problemas. Aí chegou um ponto que ele começou a beber. E ela já não suportava ele mesmo. E ela sempre pulando a cerca. Um dia ele resolveu seguir ela. E daí ele descobriu, ela ia para a igreja. Da igreja ela saía, dava umas voltinhas, pegava um cara, pegava outro. Aí ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu num ponto, gente, que ele começou a xingar ela. Ele disse que tinha visto ela, e ela dizia que não, que ela ia para a igreja e tal. Daí um dia ela saiu e disse: tô indo para a igreja, e que eu não ia parar de ir para a igreja. Daí ela foi. E o cara estava tão indignado com tudo, e ele gostava muito dela, mas a dor dele era muito grande. Ele bebeu e se enforcou dentro da casa. Gente, acredite se quiser, quando essa mulher chegou, bem faceira, ela encontrou o marido morto, enforcado, pendurado na sala. Nossa, aquilo assim foi uma loucura. Eu lembro que na época que aconteceu, foi um buchicho assim da vizinhança, deu polícia, deu ML, foi uma confusão. Daí essa senhora, ela não era uma senhorinha velha, né? Ela tinha uns 30 e poucos anos, mais ou menos. Ela ficou na casa. E aí ela começou, dias depois, ela começou a ver coisas. Ela viu o marido enforcado, ou ela via vultos, e aí ela começou a ficar aflita. Daí ela começava a sair para fora. Daí um dia ela posava na casa de um amigo, num dia ela posava na casa de uma amiga. Ela resolveu que ia trazer homens para dentro do imóvel onde ela morava com o cara que se enforcou. E aí ela começou a trazer. Ela arrumava os namorados lá fora e trazia para posar com ela, porque ela tinha um medo muito grande. Só que quando ela trazia os caras saíam na madrugada voando, porque todos viam o defunto, todos viam o vulto do cara. As coisas se jogavam no chão, se atiravam, os caras passavam mal, a mulher ficava num surto psicótico, ela começava a gritar de repente. Aí não parava mais ninguém com ela, né? Todo mundo que chegava até ela e chegava nessa casa ficava meio destrambelhado. Aí ela resolveu que não ia mais morar na casa e ia botar para alugar. Por quê? Porque daí ela tinha uma renda, né? Para poder se sustentar. Ela não estava nem aí, sabe? Vou fazer uma limpeza espiritual ou coisa parecida. Não. Ela disse: tá, eu não estando aqui, nada vai acontecer. E daí ela alugou um imóvel e foi embora. Ela foi embora até do bairro. Nem quis ficar mais no bairro.
Aí ela botou esse imóvel para alugar. Gente, esse imóvel ficou fechado muito tempo. Aí, de repente, alugaram um imóvel. Alugaram, inclusive, para um terreiro de Umbanda. Daí esse terreiro veio e começou os trabalhos. Eles montaram o terreiro embaixo, numa garagem, e em cima eles moravam. Aí, gente, não deu 5 meses, o povo levantou acampamento e se foram. Quebraram o contrato e foram embora. Mas as vizinhas mais próximas diziam que eles não conseguiram aguentar porque eles não conseguiram se livrar do espírito que tinha lá dentro. Bom, feito isso, foram embora. Foi uma loucura. Essa casa ficou fechada por mais olha, um bom tempo. E de repente, alugaram de novo. E tudo através de imobiliária. Aí alugaram esse imóvel. Essa dona do imóvel, ela tem uma parente no bairro e de vez em quando ela aparece. Ela tá mal, ela tá péssima, a vida dela não andou pra frente, ela não tem mais ninguém por ela, ela vive sozinha, ela não conseguiu mais segurar um namorado, porque aonde ela está, aonde que ela vai, nada dá certo. Porque também ela não se limpou, porque ela também foi a culpa dele ter se enforcado, então bate a consciência. E ela não procura ajuda, então a vida dela tá destrambelhada. Bom, veio um novo inquilino para casa, um casal, e tinham muitos cachorros, tinham criança. E aí o que acontece, gente? Novamente o espírito se materializa. Assombrou a mulher, se mostrou pro dono da casa, pro homem, enfim, que alugou, se mostra pras crianças, daí é gente gritando, é cachorro que vê o lado espiritual e fica latindo que nem os loucos, e ficam destrambelhados e ficam com raiva. Daí toda a vizinhança fica oriçada porque acontece 1000 coisas dentro disso. A energia daquele lugar é pesadíssima, porque o espírito, ele tá ali incomodando, porque ele se enforcou por amor a uma mulher. E ninguém tirou ele, ninguém limpou. Então, aí, essa mulher que alugou o imóvel junto com o marido e as crianças, ela chegou num ponto porque ela disse assim que ela via um vulto, daqui a pouco ela via um homem, daqui a pouco ela via uma sombra, e sempre quando ela se virava, o cara tava em cima dela. E ela começou a se sentir mal, ela começou a se sentir depressiva, ela começou a ficar aflita. Então, ela pegou e foi numa pessoa de religião. E daí, ela via pena, gente, pena, ossos. Quando ela estava lá bem tranquila, na garagem, por exemplo, que ela ia acudir um cachorro, mexer, ela encontrava uma pena, um osso, mas coisas assim. Quando ela ia botar a mão, aquilo desaparecia na frente dela. Nossa, ela disse, não, tem que ter alguma coisa errada aqui nessa casa. Aí então ela foi procurar uma pessoa de religião e foi jogar umas cartas. E daí lá no jogo de cartas, a religiosa disse para ela, olha, tu tá num lugar que morreu, que uma pessoa tirou a vida. E lá também se junta outros espíritos que passaram. E foi do povo de religião. Em vez de eles limparem esse imóvel, eles começaram a plantar feitiço lá dentro. Então daí acumulou cargas negativas. Então, além do dono da casa que se enforcou, que é o espírito dele que está lá, teve também a passagem do pessoal de religião, que deixou muito feitiço, muita carga, então deixou espíritos sem luz também. Então aquilo tudo se misturou. Então a religiosa disse, ou você limpa toda essa casa espiritualmente, ou você sai de lá. Por quê? Senão vai acontecer coisas graves e vocês podem vir desde uma separação do casal
alguém morrer lá dentro. Por quê? O cara que se suicidou, ele vai querer levar mais um. Ele gostaria de levar a mulher, a esposa que ficou. Então ele pode querer levar você. Nossa, a mulher ficou arrepiada. A mulher ficou louca. Ela disse, não, eu vou dar um jeito. Eu vou falar com meu marido e vamos dar um jeito. E naquele dia, casualmente, ela foi para casa e um dos cachorros dela, de repente, começou a latir assim para dentro da casa, como se ele estivesse vendo alguma coisa espiritual. E ele realmente estava vendo. E daí, naquela loucura toda que o cachorro estava, ele correu para fora e foi direto pro portão. E o portão, gente, se abriu. E aí pegou um cachorro que vinha vindo com umas pessoas na rua e ele arrancou a cabeça desse cachorro. Pensa no susto que esta mulher teve e pensa no susto dos donos desses cachorros. Gente, foi uma loucura. Então o que a mulher fez? Conversou com o esposo, quebraram o contrato e se mandaram dessa casa. Esse imóvel ficou fechado novamente por um bom tempinho. E agora eles alugaram de novo. O que chama a atenção é que quanto tempo vai durar aquele povo que está lá? Provavelmente não dure muito. Pode durar 2, 3 meses, porque quando começar as manifestações, eles vão ter que se mandar, gente, antes que o pior aconteça. Bom, essa história, ela é real e acontece aqui em Caxias do Sul, no bairro onde eu moro. Vocês acreditem se quiser e se puder, porque espiritualidade é uma coisa muito séria e que a gente tem que levar muito a sério, porque há muitos imóveis por aqui, empresas, mercado que tem problemas assim. Mas vou fazer outros vídeos para vocês assim, desse tipo que eu fiz hoje, esse tipo de relato, que é para vocês entenderem o quanto a gente tem que buscar a história da casa para depois poder ocupar, ou mesmo se ocupar um imóvel e tem alguma história que você começa a ver coisas anormais, procure ajuda, procure um povo de religião, procure uma igreja que possa benzer, procure alguém que possa fazer alguma coisa dentro disso para limpar ou então cair fora. Bom, é isso, gente. Agora eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram, deixa o seu joinha lá para mim, se inscreve no canal se você não é inscrito, e se você for inscrito, compartilha essa história. Ela é muito boa e é muito verdadeira. Muito obrigada por ter me escutado e até a próxima.